Aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da SOPERJ. Estou muito feliz com a nossa reunião de hoje, que nós temos um convidado assim para lá de ilustre e querido, né, de todos nós. Nós vamos falar sobre a situação epidemiológica do Covid atual, né? Hoje, acho que eu tenho certeza que ele viu um artigo que hoje, alguma coisa de hoje, esse convite surgiu após uma reunião que nós fizemos, nós da Sociedade de Pediatria, por conta dessa questão da volta às aulas, dos nossos estudos e do nosso posicionamento, né, desde o início, sobre a importância do retorno das aulas da rede pública e da rede privada, nós nos debruçamos sobre essa questão, sobre esse tema, nós fomos a fundo nas publicações, no tudo que tudo que saía sobre como está sendo a experiência nos outros países, a gente trouxe, a gente leu, a gente aprendeu, e nós fizemos 2 documentos nos posicionando em relação a essa questão da volta segura, desse retorno seguro. E nós conversamos com o Ministério Público, conversamos com secretários de saúde de Niterói, conversamos, talvez a gente converse no interior do estado com outras secretários que nos convidar, nós estamos abertos a isso. Nós fizemos também uma série de representações na grande mídia em relação ao tema também. E aí, nessa reunião, semana passada, com o doutor Roberto Medronho, professor Roberto, nós queríamos saber também o posicionamento, né, da UFRJ, e ele gentilmente nos brindou com quase uma conferência. Ele falou que tinha sido aula para os alunos dele, e ao final da nossa reunião, que foi muito boa, eu falei, poxa, eu estava com inveja lá daqueles alunos, dos internos, e gostaria muito dessa aula, que a gente compartilhasse essa aula com os nossos membros da SOPERJ, esse grupo que está realmente se posicionando em favor do retorno seguro às aulas. E prontamente, né, com a generosidade que lhe é peculiar, as pessoas que estão, os médicos e epidemiologistas e todo mundo que tem se debruçado sobre esse assunto tem compartilhado seus conhecimentos. O professor Roberto Medronho não foi diferente, então aceitou o nosso convite e vai hoje nos brindar aqui com uma conferência que, ao final, nós vamos abrir para discussões. E hoje quem vai moderar é o doutor Ricardo Chaves e a doutora Tânia Petraglia. Eu gostaria de passar a palavra para eles, para rapidamente a gente já passar para a conferência. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, o professor Roberto Medronho, e vamos seguir. Tânia, você quer, por favor, tá? Boa noite, Kátia, muito obrigada por me dar a honra de participar desse evento. Eu vou introduzir o professor Medronho, mas em seguida a apresentação formal, o doutor Ricardo vai falar umas breves palavras. Então, é uma honra, um prazer apresentar o professor Roberto Medronho, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a situação epidemiológica de Covid-19. Vai trazer oportunidades de reflexões para nós, pediatras, avaliarmos a criança nesse cenário da pandemia e trazer subsídios também para reforçar as nossas crenças que a hora da volta à escola chegou. Então, professor Ricardo, por favor, suas considerações para nós passarmos para o doutor Roberto. Muito obrigada. Boa noite, Kátia. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de contribuir aqui com a Sociedade de Pediatria, que está, particularmente aqui, eu acho que isso é consenso, está brilhando no papel de representar os pediatras, está brilhando no papel de ocupar um espaço de liderança para
para falar tecnicamente, cientificamente sobre o assunto. Um prazer, mais uma vez, estar com a Tânia, presidente do Comitê de Doença Contagiosa. A Kátia já falou de como que a gente montou esse encontro aqui. Eu tenho aqui a oportunidade de olhar no... Eu quero chamar a atenção de vocês para olhar o chat, porque a gente pode trocar uma ideia durante... Eu vou coordenar as perguntas também pelo chat. E olhando o chat aqui, eu estou vendo que a gente está com uma sala cheia. A gente tem colegas da Secretaria Municipal de Saúde, minha querida colega Valéria, tem o diretor aqui da ENSP, o professor Hermano, também um querido colega, vários pediatras, vários colegas infectos. Eu acho que a gente está muito bem colocado nesse debate e a consequência disso é realmente desdobrar uma discussão muito bacana, subsidiar os pediatras, todos aqueles que escutam. Então, eu vou passar a palavra ao Roberto, porque eu acho que é com ele, é dele que a gente quer ouvir o que a gente está procurando aqui, a situação epidemiológica, Rio. A gente está muito preocupado com a discussão da volta às aulas, então a gente já conversou sobre isso, tenho certeza que o Roberto vai falar alguma coisa sobre isso. E pelo chat aqui eu vou organizando as perguntas. Na hora que abrir as perguntas, eu passo as perguntas que vocês estão fazendo, ou se eventualmente alguém quiser usar a palavra aqui para a gente poder tornar esse debate muito rico e profícuo. Obrigado mais uma vez a todos. Roberto, você tem a palavra e também te agradecer a sua generosidade, competência e a sua dadivosidade científica que está aqui com a gente. Roberto é diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, é um epidemiologista aí muito conhecido, muita coisa publicada, uma experiência muito grande nas questões de dengue, de saúde pública. Então, a gente vai brindar a presença dele aqui e tenho certeza que a gente vai sair daqui mais enriquecido com as coisas que ele vai com o que ele vai nos contar aqui. Roberto, você tem a palavra. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é mais que um prazer, é uma grande honra estar aqui. A minha primeira residência foi em pediatria, então eu embora não esteja praticando a pediatria, eu tenho, né, o título de especialista. Depois trabalhei com infectologia há muitos anos no Hospital Servidores do Estado e também depois fiz a última residência, a segunda residência, na verdade, na UERJ, na medicina social, e me especializei em epidemiologia. Boa noite, presidente, Kátia Nogueira. Tem feito realmente a SOPERJ Tânia, que é chefe do departamento, né, de infectologia pediátrica. O trabalho que a SOPERJ tem feito realmente é espetacular, um trabalho muito sério, baseado nas melhores evidências científicas. E na última reunião, na primeira reunião que nós tivemos, semana passada, eu fiquei muito bem impressionado com a exposição que foi colocada para mim e foi um dos motivos de nós já termos desencadeado na UFRJ uma discussão, né, para que possamos reavaliar o cenário atual e a volta às aulas. No dia 20 de setembro, nós fizemos uma nota técnica contrária à abertura, era consenso, mas agora, depois desse período, muita coisa mudou. Eu, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, não institucional, eu já tenho um posicionamento favorável à abertura das escolas municipais, estaduais, públicas, e eu não vou colocar na minha exposição esses detalhes, porque eu acho que será um dos debates, né, para a gente destrinchar um pouco melhor. Eu vou focar mais na questão da situação epidemiológica. Mas a gente tem discutido isso na UFRJ e brevemente devemos ter um posicionamento. Eu posso dizer que ele já não é mais unânime, já muitos colegas hoje são favoráveis ao retorno à escola municipal e estadual e acho que a SOPERJ teve um posicionamento, uma posição de líder, tem tido desde o início, e agora mais ainda um posicionamento muito interessante, muito balizado nessas mudanças de opinião, pelo menos na minha. Então, eu vou aqui abrir a minha apresentação, compartilhar aqui a tela, para que a gente possa... Sempre tem um delayzinho.
Aí, quando aparecer, vocês, por favor... Já apareceu. Apareceu? Sim. Só falta realmente... Isso. Já está, todos estão visualizando já, né? Sim. Então, o convite para hoje à noite, que a nossa presidente gentilmente me fez, foi para falar da situação epidemiológica da Covid-19, né? E aí eu queria mostrar para vocês alguns slides que julgo muito interessantes, que vão balizar nossas discussões, e eu acho que o mais importante vai ser o debate ao final da exposição. Passarei os slides muito rapidamente, tá? Mas depois eu posso esclarecer qualquer dúvida e qualquer questionamento. Bom, acho que sobre o coronavírus todos nós já sabemos, o que é interessante é que ele é um vírus zoonótico e muitos animais têm a infecção por coronavírus, né? E já convivemos com ele desde a década de 30, desses coronavírus, né, que circulavam entre os seres humanos, 4 provocavam basicamente infecção do trato respiratório superior, muito raramente do trato respiratório inferior. E cerca de 1/3 dos resfriados comuns é provocado hoje no mundo pelo coronavírus. Isso falando dos 4 coronavírus que estão aqui na parte de cima desse slide. Depois, em 2012, esse quadro muda, né, com o SARS-CoV, produzindo o SARS, que veio através do gato civeta, o MERS-CoV, em 2012, que foi transmitido através de dromedários, e o SARS-CoV-2, fruto dessa pandemia que nós estamos vendo de Covid-19. Vejam vocês que a Covid-19 ela não tem uma letalidade, a letalidade estimada é bem menos do que 1%, tá? Se formos falar de todo o processo infeccioso, dos assintomáticos aos mais graves. Ela está girando muito abaixo de 1%. Entretanto, isso é o que nós estamos vendo hoje, né? E a letalidade dela é bem menor do que o SARS e do que o MERS. Entretanto, ela tem uma infectividade muito grande, um poder de disseminação fantástico no mundo atual globalizado, e hoje já temos, estes dados são de hoje, da OMS, 1.077.000 óbitos registrados no mundo. Bom, aqui, como eu falei, a probabilidade maior é que seja através do pangolim, mas ainda não temos certeza. Há hipótese sobre a transferência direta do mamífero, que é o mamífero mais comum do mundo, né? O morcego, tem mais morcego do que ser humano, e ele se alimenta do sangue de alguns mamíferos, e isso provoca, e o homem em contato com esses mamíferos, através de alimentação, de algumas coisas que eu vou mostrar aqui, ele provoca essa infecção. Aqui é uma célula, uma fotografia de uma célula com vários coronavírus, que ele, não vou entrar na fisiopatologia, porque senão não vai ter tempo, mas todos sabem, se liga aos receptores da enzima conversora de angiotensina, e lá tem todo um processo de replicação viral, e depois a exocitose, milhares e milhares. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse diapositivo, para a infecção de um ser humano, estima-se que são necessárias 2.000 partículas virais. Em cada gotícula desse espirro aí, nós temos milhões de partículas virais, num único espirro em cada gotícula. Então, a probabilidade dessa doença se disseminar é realmente muito elevada. Os sinais e sintomas eu também não vou me deter aqui, já é bastante conhecido de todos, apenas mostrando que ele varia de uma infecção assintomática até as formas mais graves, né, de infecção pulmonar, de falência renal, de quadros sépticos, quadros gastrointestinais. Ele infecta também uma série de outros aparelhos e obviamente, podendo levar o indivíduo ao óbito. A estimativa é de que quando um indivíduo vai para o tubo, a probabilidade de morte é em torno de 50%, em média. Então, é uma doença realmente muito grave, embora a letalidade seja menor do que as outras, muita gente adoecendo, então a magnitude dela é muito grande. Aqui foi uma comparação de um estudo que nós fizemos, publicado em 2009, do H1N1 com o primeiro estudo do coronavírus,
que foi apresentado pelos chineses, né? E vocês vejam que, enquanto o H1N1 atinge várias outras faixas etárias, no coronavírus, o padrão é exatamente o mesmo em todos os lugares do mundo. As crianças bem menos, com risco bem menor de óbito, e quanto maior a faixa etária, maior a taxa de letalidade, ou seja, o risco de morrer da doença. Bom, a cronologia do coronavírus, todo mundo já sabe, vou ser muito rápido, só que isso aqui é fantástico. Dia 29/12, identificou-se o genoma, 21 dias depois desse surto, né? 5 dias depois, 4 a 5 dias depois, já se tinha o código genético decifrado. E 1 mês depois, o diagnóstico de RT-PCR já estava disponível para a sociedade. Então, isso é fundamental, né, o desenvolvimento científico e tecnológico, propiciar esse avanço rapidíssimo do conhecimento. Eu fui formado na década de 80, em 82, e a minha primeira pandemia que eu entrei em contato foi com HIV. Para vocês terem uma ideia, a sorologia do HIV só apareceu, o ELISA, depois de 1 a 1 ano e meio é que ela foi desenvolvida. Estou falando de 1 ano a 1 ano e meio. E aqui, em 1 mês, nós já tínhamos um teste diagnóstico para o SARS-CoV-2. Bom, esse foi o epicentro, o mercado lá de Wuhan. Vocês vejam aqui no canto inferior esquerdo uma iguaria lá, que é o BetSup, né? E as condições de processamento da carne, né, são essas aqui. E essas condições provavelmente foram o motivo para ter a disseminação, ter o epicentro ser lá. Até não sabemos se começou o primeiro caso efetivamente lá, mas certamente os casos, ao chegar nesse mercado, encontraram as condições ideais para a sua rápida replicação e foi o epicentro do mundo, né? E aí nós temos esse diapositivo que, quando eu li lá em janeiro que teria casos de pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas transmitindo a doença, isso para mim já deu o sinônimo de pandemia, por conta exatamente disso. Nós temos o transbordamento, o spillover do vírus dos animais para o homem, e ele adquirindo a capacidade de se transmitir para outra pessoa, e isso faz com que nós possamos ter 100% da população suscetível um processo pandêmico. O SARS, diferente do SARS-CoV-2, o SARS-CoV, quando a infecção produzia a doença, é só depois do indivíduo adoecido que ele transmitia a doença. Não tinha um período pré-assintomático de transmissão. Por isso que não há evidência da circulação do SARS-CoV-1, né, o SARS-CoV no mundo, né, porque o que aconteceu foram muitos surtos intra-hospitalares, mas os pacientes eram internados, eram isolados, e com isso foi suficiente para deter. Foi um processo pandêmico em 2002, 2003, mas não disseminado como agora o SARS-CoV-2 está mostrando nessa pandemia. E, obviamente, vejam, senhores, que este é o mundo em que nós estávamos vivendo no período pré-pandêmico. Esse slide é de 2004. Esse slide mostra que, por exemplo, aqui no nosso país, vários aeroportos, Rio, São Paulo, Brasília, têm milhares de passageiros por dia. Esse é o tráfego que era pré-pandêmico diário. E esse é de 2004. Vejam o que está acontecendo no período pré-pandêmico. 4,7 bilhões de pessoas era estimada de viajar em 2020, caso não tivesse a pandemia. Na China, 1,9 bilhão de pessoas se locomovem só de transportes sobre trilhos em 2019. Então, é uma enormidade de pessoas que estão se movimentando de uma doença que pode ser transmitida num período assintomático ou pré-assintomático de transmissão respiratória. Então, essa conjunção fez com que nós tivéssemos esse procedimento, esse processo pandêmico jamais visto até nos últimos 100 anos, né? E aí, por isso, por essas razões, nós temos lá no interior da China, um lugar que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, a partir daí, rapidamente se difundir no mundo inteiro.
né? Agora, também temos problemas muito graves. O nosso modo de desenvolvimento não é sustentável. Nós temos que rever totalmente esse modo que nós temos hoje. Essa sociedade capitalista, cada vez mais acumuladora de riquezas, e como se os recursos naturais fossem findos. Hoje, na região amazônica, existem centenas de vírus no seu ciclo silvestre, só esperando o homem adentrar a floresta para fazer o spillover para o ser humano. Alguns já chegaram em nós. O urupuxo, o maiaro, por exemplo, não era das cidades. E agora, há 2, 3 anos atrás, teve um surto em Goiânia de maiaro e já foi identificado pelo professor Amilcar Tanuri, um colega meu de turma lá da UFRJ, 2 casos positivos em Niterói, isso há 3, 4 anos atrás. Ou seja, ele está se aproximando dos grandes centros, né? E essa aglomeração de uma doença de transmissão respiratória, não precisamos falar mais nada. Além disso, embora, obviamente, o SARS-CoV-2 não seja de transmissão, não tenha evidências da transmissão em situações como essa, é óbvio que isso é um dos motivos, né? Essa desigualdade social perversa, cruel, esse modo de vida que essas condições de vida que algumas pessoas estão submetidas, né? Degradantes, humilhantes, né? Fazem com que nós tenhamos esse quadro aqui de doenças emergentes e reemergentes cada vez mais na nossa sociedade mundial, né? Entrando no SARS-CoV, como eu já havia falado, hoje temos 37,6 milhões de casos, 1,07 milhão de óbitos, e o Brasil é o terceiro nessa marca. Esses são os países que têm acima de 1 milhão de casos, sendo que o Brasil já está numa curva descendente, felizmente, né? A Índia também começou agora, mais recentemente, ter uma curva descendente, e os Estados Unidos está lá numa onda que vai e vem, com o recorde mundial de casos, né? Até pouco tempo, o continente americano tinha metade dos casos de Covid-19 no mundo. Entretanto, com o avanço da doença na Índia, estou falando de 1,2 bilhão de pessoas, isso agora já está um pouco mais abaixo da metade. Mas o continente americano realmente é o que tem o maior número de casos e de óbitos. Bom, aí a evolução dos casos por dia, vocês vejam que o Brasil está realmente numa descendente, os Estados Unidos está elevando-se, a Índia está agora numa evolução descendente, e a Europa, aí só dei o exemplo da Espanha, mas a Europa está, no momento, vivendo a segunda onda. Agora, eles estão vivendo a segunda onda porque eles abateram a primeira onda. No Brasil, eu costumo brincar que nós não tivemos o privilégio de abater a primeira onda para ter uma segunda onda, né? E eu vou mostrar rapidamente aqui também nossos dados. Aqui são os casos de óbito. Nós tivemos aqueles 4 aviões caindo por dia durante semanas, né? E as pessoas espantosamente naturalizando a morte, e as pessoas espantosamente, eu fazia uma imagem, né? De que era como se tivesse 4 aviões caindo por dia e os aeroportos lotados de pessoas querendo pegar os próximos voos, né? E agora o Brasil, felizmente, está apresentando uma curva descendente sustentadamente, isso é alvissareiro, né? Agora, a taxa de letalidade do Brasil não é a maior do mundo, né? A taxa de letalidade nossa é de 3%, dados de hoje, tá? Comparando com países do primeiro mundo, como a Itália, que tem 10% de óbitos, que testou bastante, com a Grã-Bretanha, que também testou bastante, 6,9%, com a China, que testou também muito, 5%, a Espanha, a França, 4,4%, a Espanha, 3,7%. Esses países testaram muito. Então, essa letalidade deles é com um denominador, número de casos, muito maior do que no Brasil. Se nós tivéssemos feito uma testagem em massa como esses países, esse número nosso seria menor. E sabe por que a minha principal hipótese? Sistema Único de Saúde. Infelizmente, não tivemos um comando central, né, com empatia com a população, dando as diretrizes para serem adaptadas nos estados e municípios, como tem sido em outros processos epidêmicos e mesmo pandêmicos, e isso muito
para termos dificuldade no controle, mas se não tivéssemos o SUS, teríamos hoje uma letalidade muito maior. Teria morrido muito mais gente do que morreu até então. Bom, aqui são os casos do Brasil, também de ontem, porque o Ministério libera só no final do dia de hoje. São 5,1 milhão, como eu já havia mostrado, 150.600 óbitos, 3% de letalidade, e a mortalidade, que é óbitos sobre a população, então ela é mais comparável. Então, quando a gente faz comparação entre distintas regiões, especialmente países, é melhor nós fazermos a letalidade, porque a declaração de óbito ela não é subestimada, não há subnotificação, o que pode haver é erro no preenchimento da declaração de óbito. E nós vimos aqui no nosso município, por exemplo, um aumento muito grande de casos de pneumonia, de óbito por pneumonia e insuficiência respiratória aguda, provavelmente relacionados à Covid. No nosso Brasil, nós temos dados também de ontem, o Centro-Oeste com a maior incidência, casos sobre a população, mas também a maior mortalidade, seguidas do Norte, e em relação à mortalidade, a região Sudeste é a terceira do Brasil, né? Aqui a estimativa do Brasil, a estimativa é de que nós tenhamos 180 mil casos de óbitos 180.765 óbitos no dia 1º de janeiro, se nada for, se mantivermos como estamos. Tá? Agora, se nós relaxarmos cada vez mais, e principalmente não adotar as medidas, que é essa tarja vermelha, não adotarmos as medidas, ao ter a flexibilização, não adotarmos as medidas, esse número de casos pode chegar a 182.360. Então, não só a flexibilização é importante, mas é fundamental a adesão da população às regras que já são clássicas e não há discussão e não há dúvidas em relação. Nós tivemos, a nossa letalidade é bem maior do que a do Brasil, mais do dobro do Brasil, sendo que a do município é 3 vezes maior do que a do Brasil. A mortalidade é bem maior do que a do Brasil, que é de 71. Aí eu comparo com Niterói. Eu gosto de comparar com Niterói, porque Niterói teve um programa, tem um programa de saúde da família estruturado há muitos anos. O município do Rio de Janeiro, ele desestruturou nos últimos anos o programa de saúde da família. Niterói testou bastante, então essa letalidade de Niterói é menor também, porque testou. E por isso a incidência em Niterói é maior, porque testou mais, mas quando a gente compara com a mortalidade, que aí não tem a ver com a testagem, nós vemos que a mortalidade de Niterói foi menor do que a do município do Rio de Janeiro. O desempenho do município de Niterói foi, sim, melhor do que o desempenho do município do Rio de Janeiro no enfrentamento da Covid-19. Aqui no estado do Rio de Janeiro também é a mesma coisa, 24 mil óbitos esperados. Se continuar a não adesão, na flexibilização, com a não adesão do uso de máscaras, podemos ter 25 mil óbitos no dia 1º de janeiro. Bom, e aqui a evolução temporal no estado do Rio de Janeiro. Essa foi a evolução temporal, em que o pico foi na semana de 26/4 a 2 de maio, né? Eu havia feito uma entrevista no dia 1º de abril, dizendo que no nosso laboratório nós tínhamos estimado o pico da pandemia na semana do dia 28 de abril, e esse foi, acho que, a única previsão, porque o epidemiologista e o economista são excelentes para fazer previsões e magníficos para errar todas elas, né? Então, essa é a única previsão que eu acertei, por isso que eu estou mostrando, talvez por isso que eu esteja mostrando para vocês, porque em nenhuma outra mais a gente conseguiu acertar. Felizmente, porque nossas previsões eram piores, os cenários eram piores do que o que aconteceu, mas poderia ser muito melhor, né, como eu já disse, e também definir a doença como doença da solidão. Vocês imaginem uma criança, né, que interna e, após o momento da sua internação, ela nunca mais verá a face humana, nunca mais, se ela for ao óbito, nunca mais. A criança, o adulto, quem internar, né? Então, é uma doença realmente muito dramática, é um sofrimento muito grande, né? E quem atendeu no ano que a gente sabe muito bem sobre isso. Ainda em 1º de abril eu já apontava
o estresse da rede privada e da rede pública. E aí a repórter, quando me perguntou o que significava o pico, eu, infelizmente, disse que significava o caos, ver muita gente sem respirador, muito paciente morrendo nas UPAs, sem internar em leitos hospitalares, doentes graves sem atendimento e gente morrendo em casa. Nunca tivemos tantos óbitos em domicílio no município do Rio de Janeiro, na nossa série histórica, e isso, muito provavelmente, uma das explicações de que pode ter sido por Covid-19. Embora a declaração de óbito, por um caso que foi ao óbito em casa, raramente terá como declaração de óbito a Covid-19. E aí nós tivemos, nesse período, foi o colapso da rede hospitalar. Os hospitais de campanha não precisamos falar, né, o que aconteceu. A contratação de recém-formados, muita gente, nós no HU, não sei como é que foi no Pedro Ernesto ou nas outras unidades, tivemos que contratar vários alunos recém-formados através da Fundação Saúde Rio, e isso trouxe muitos problemas, até porque quando eles pediam um parecer de um residente especializado, ganhava R$4.000, 3.000 e poucos reais, e o aluno recém-formado ganhava 12.000, então isso trouxe muito problema. Então todas essas dificuldades fez com que a nossa letalidade hospitalar no Rio de Janeiro fosse muito elevada, né? Bom, mas vejam vocês, se nós tivéssemos mantido as medidas de isolamento, como foram decretado no dia 13 de março, nós poderíamos ter nos livrado da doença em meados de junho, mas isso não aconteceu. E o pior, não foi feitas as medidas de mitigação econômica necessárias. E aí, por isso, a doença já foi, a perna já foi abrindo, ou seja, nós já tivemos a previsão da doença para mais distante, para um mês depois. E depois, com o início da flexibilização, o resultado, e principalmente com a não adesão das medidas por parte da população, houve um primeiro momento de aumento do número de casos do Estado, mas hoje nós temos uma tendência de queda, mas não sabemos quando isso acabará. Esse período aqui é um período que a gente não leva muito em conta, porque tem um delay da entrada de dados no sistema, e, portanto, faz com que nós não possamos fazer muitas projeções nessas últimas semanas. E isso é a realidade da semana passada e que está cada vez mais piorando. Hoje, o Fluminense e o Carioca está se mobilizando exatamente igual ao período pré-pandêmico, o pior, sem as medidas de segurança, fazendo com que as pessoas, aglomerando-se sem as medidas, possam contaminar-se ou contaminar os seus entes queridos, né? No Rio de Janeiro, a mesma coisa, o pico foi no mesmo período, nós nos livraríamos antes, no final do mês de maio, início de junho, aí com as medidas adotou-se, prorrogaria um pouco mais, com a flexibilização hoje houve um início de um aumento, muito semelhante ao do Estado. E agora, a Lívia havia me perguntado, né, que ela leu no município a tendência de tornar a pandemia uma endemia. A resposta para a Lívia é possível, né? É possível, embora não acho muito provável que ocorra, porque, embora a tendência seja aqui de nós, claro, desconsiderando essas últimas semanas pela questão do retardo de notificação, eu acho que a tendência aqui está sendo também de redução, né? E nós estamos sendo um grande laboratório mundial, nós estamos no maior período, é o país que mais tempo tem de isolamento social, as pessoas não estão aguentando mais, estão saindo mesmo que não necessitem, os transportes públicos apinhados de gente, mesmo aquele povo trabalhador com a máscara perde a efetividade. Então, nós temos um quadro ainda, infelizmente, muito complicado na nossa cidade do Rio de Janeiro. E aí vocês vejam, na reportagem do Globo 10 de setembro, se o município do Rio fosse um país, ele seria o campeão mundial de mortalidade, sendo que agora estaria um pouco pior. Perguntar, mas ele foi passado por mais algum deles? Não. Ele agora, se fizer esse novo ranking, ele continuará em primeiro lugar. Bom, e nós estamos vendo, na verdade, só os casos notificados, de todos os casos do processo infeccioso. Então, na verdade, estamos vendo um verdadeiro
a verdadeira ponta de um iceberg. Ela é muito maior do que nós estamos vendo. Uma doença altamente infecciosa, que tem um número básico de reprodução muito elevado. As medidas de flexibilização no município e no estado reduziram, sim. Não houve o impacto esperado de não sobrecarregar os serviços de saúde, porque houve esses problemas que eu falei anteriormente, mas realmente seria muito pior não tivéssemos adotado as medidas de isolamento social lá no dia 13 de março. Eu ainda, antes da epidemia ocorrer, eu já tinha dito que nós tínhamos que reforçar a atenção básica, criar os leitos, equipar as UTIs, porque a doença ia chegar, ia ter a pandemia no Brasil e que a palavra de ordem seria a redução da letalidade. Infelizmente, essa redução se deu, mas poderia ter sido muito menor a redução da letalidade. Quais são as perspectivas já chegando ao final? Não teremos uma vacina disponível esse ano. Não acredito na propaganda, não acredito no anúncio do governo de São Paulo de que irá vacinar a partir de dezembro, acho muito pouco provável. Conviveremos com essa doença, mesmo tendo a vacina por 2 anos no mínimo, porque não basta descobrir a vacina segura e eficaz. Ela tem que ser segura, eficaz e ser produzida bilhões de doses no mundo todo. E aí tem que comprar, e tem a logística de distribuição. Depois da distribuição, a aplicação. Então, nós vamos conviver com esta pandemia no mínimo por 2 anos. E o Conselho Nacional de Educação, sabiamente, já liberou o ensino remoto para o ano que vem. Não que eu defenda o ensino remoto até o ano que vem, muito pelo contrário, eu acho que já está na hora de nós adotarmos o ensino híbrido, né? E aí, no debate, para não quero alugar muito vocês, no debate a gente discute sobre isso. Além do que, precisamos reforçar a atenção básica, no nosso, especialmente no município do Rio de Janeiro, e equipar adequadamente nossos leitos hospitalares. As perspectivas é de nós estamos convivendo com essas medidas pelo menos por 2 anos, né? E, finalmente, o legado. O primeiro legado que eu acho fundamental é mostrar que o SUS é fundamental para todo e qualquer processo pandêmico, epidêmico, para o dia a dia da saúde pública nesse país. É o sistema mais fraterno e solidário do mundo. É o maior sistema de saúde pública gratuita do mundo, né? Então, isso é fundamental. E ver, por exemplo, o próprio ministro Mandetta, que teve um comportamento excelente no início da pandemia e por isso foi demitido, uma coisa de doido, né? Ele é um profissional ligado à rede privada, que hoje é um defensor do SUS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é uma pessoa de visão liberal, que acha que a privatização é a visão política dele, né? Não estou entrando no mérito sobre isso, mas hoje é um ferrenho defensor do SUS. E nós precisamos valorizar cada vez mais o SUS. Tem que ter mais, o financiamento tem que melhorar. Ele é subfinanciado. O salário tem que melhorar. E a estima, né? A sociedade, a mídia principalmente, há muito tempo faz muita notícia negativa do SUS, né? Então há uma certa visão de que o SUS é muito ruim. Isso está mudando e vai mudar cada vez mais. A própria mídia tem mudado e tem mostrado o desempenho nosso no enfrentamento dessa pandemia, nós que somos do SUS. A ciência, tecnologia e inovação também é outro legado que a sociedade tem que se apropriar. Havia realmente uma luta muito grande contra as universidades, lugar de balbúrdia, de festas com as pessoas todas nuas, de consumo exagerado de drogas, né? Eu confesso que eu nunca vi esse negócio lá nos campi da UFRJ, estou há 43 anos lá, né? Mas tinha o próprio ministro da Saúde falando isso. E hoje nós estamos vendo a importância que é a ciência, tecnologia e inovação, que é feita nas universidades, principalmente no nosso país, para a vida, né? Como no caso da Covid-19, na Zika ou nas outras doenças. E, sim, eu acho que esses bilhões de pessoas, num único momento do tempo, ficarem em algum momento da sua vida confinada, alguns deles meses, não é possível que nós não reflitamos radicalmente e tenhamos o diagnóstico do que o que vivíamos antes não era normal. Por isso que eu não gosto de falar um novo normal. Eu gosto de falar num outro normal, porque eu espero muito que nós e os nossos alunos, especialmente os nossos alunos que são mais jovens do que nós, e juventude sem rebeldia, servidão precoce, já disse José Dinheiros,
né? E eu espero que daqui para frente a gente consiga fazer as mudanças necessárias para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida e, principalmente, reduzir drasticamente essa desigualdade social que é indigna, é inumana e fere a todos nós, enquanto seres humanos. Muito obrigado. Estou agora à disposição para podermos conversar sobre a Covid-19. Roberto, Tânia, posso coordenar aqui umas perguntas, Tânia? Pode sim. Roberto, inicialmente, mais uma vez, agradecer, acho que conciso, objetivo. Eu anotei aqui algumas perguntas, e você sabe que você está numa sala fundamentalmente de pediatras, apesar nós estamos nesse momento com 100 pessoas na sala, e somos, apesar da presença aqui de colegas de outras especialidades muito bem-vindas e muito representativos, ENSP, Secretaria de Saúde, mas nós somos aqui um grupo fortemente pediátrico. E uma questão que nos interessa muito nesse momento é o papel da infância, porque, pelo que nós lemos, a não presença do receptor que permite a entrada do vírus nas células poupou a nossas crianças de participar com taxas de mortalidade e adoecimento. Nosso hospital, lá o Pedro Ernesto, internou de mais ou menos 1.000 pacientes, 2%. Foram crianças com uma mortalidade zero. Então, a gente ficou muito... E nós, pediatras, estamos vendo isso, apesar de trabalharmos muito mais nesse momento por causa da epidemia e da pandemia. A nossa pergunta é: qual é o papel da infância na epidemia? Qual é o impacto que a infância, que você está vendo, da infância na epidemia? E como é que a gente linka isso com uma questão que explodiu no nosso meio, que é a famosa volta às aulas? Você podia nos... E uma segunda pergunta que já apareceu aqui, que eu também acho muito relevante, é o papel da mitigação, porque a gente hoje, a tendência que eu vejo na sociedade é exatamente isso: a gente incorporou a doença, a mortalidade, a epidemia. Então, a gente vê as ruas cheias, a gente não sente muita falta de uma orientação oficial, a gente está muito por nós, está você aí, é por você, nós pela sociedade, o FRJ, nós não estamos tendo uma política pública, e parece que a mitigação esfria a importância dela, dado que a epidemia está dada. Então, qual é o papel? Eu entendi que você ainda, e eu concordo, faz muita força para que a mitigação ainda seja uma questão a ser imposta e defendida. Então, minha pergunta, que eu resumo aqui até o momento, esses dois grandes eixos aqui que apareceu no chat. Qual é o papel da infância? Como é que a gente linka isso com a volta às aulas? E o papel das decisões de mitigação no enfrentamento da epidemia? Perfeito. Bom, em relação à infância, é claro, a experiência internacional tem mostrado que, felizmente, as crianças têm sido poupadas das formas mais severas. Uma das hipóteses foi exatamente essa que você falou, né? Terem pouco receptores da ECA, ou ACE, né, como alguns falam, ACE2. E o mesmo ocorre com mulheres, né? Os homens são mais infectados, são menos infectados do que as mulheres, pelo menos menos notificados do que as mulheres, que a mulher procura mais o serviço de saúde do que o homem, mas o homem tem uma letalidade maior do que das mulheres, né? Isso talvez possa ter a ver também com os receptores de entrada do vírus na célula. Então, isso é fato. A criança tem uma probabilidade muito grande de evoluir para uma forma grave e de ir ao óbito. Aquele zero lá que eu mostrei, daquele estudo lá da China, de 0 a 9 anos, 0 óbitos, foi um levantamento de 76 mil pessoas, né? Não é um levantamento pequeno, né? Então, isso, para mim, é fato, né? Eu não sou mais, né? Eu trabalho com epidemiologia de doenças infecciosas, não só em criança, em adultos e crianças, mas é nítido, né, do ponto de vista epidemiológico, que não é
realmente um grupo que vai evoluir para a forma mais grave. Quanto à infectividade, né, o caráter infeccioso das crianças, isso há polêmicas, né? Alguns acham que é muito, que é pouco, que é quase nada. Eu tendo a achar que, tendo que ainda essa questão do SHED, né, essa questão do PCR, e a ligação do PCR ter uma ligação, digamos assim, cartesiana, com tantos vírus, tanto mais infeccioso ou não, isso ainda não está totalmente. A gente crê que sim, né? Quanto mais infecciosa tiver uma pessoa expelindo o vírus, mais tende a ser ela mais infecciosa. Então, quanto às questões relacionadas ao potencial de infectante da criança, essa ainda até eu gostaria, se a SOPERJ, se os colegas tiverem algum estudo mais recente, mas tem estudos que mostram que sim, que é menos infectante, outros mostram que a carga viral acabou sendo semelhante de casos adultos, né, e dependendo da faixa etária também, enfim. Então, essa é uma polêmica que eu ainda não consegui ter uma certeza para dizer, né? Agora, a volta às aulas, e principalmente depois do que eu conversei com a diretoria da SOPERJ, naquela reunião semana passada, na quarta-feira passada, é nítido hoje, né? É nítido. O que nós estamos vendo é uma situação que eu julgo que nós deveríamos, no mínimo, a sociedade deveria, no mínimo, pensar. Primeiro, abriu-se priorizando coisas que talvez não fossem as mais prioritárias, né? A escola é uma... A saúde foi prioritária, não fechou. Beleza. Pô, só faltava a gente fazer confinamento nos hospitais, fazer isolamento nos hospitais. Afastou-se os profissionais com maior risco, coisa e tal, mas ficou aberto. Está aberto até hoje. A escola fechou-se. Eu, como eu disse, até há pouco tempo, defendi o fechamento da escola por conta desse processo de ter pouca certeza em relação a isso. Agora, hoje, nós temos praticamente todos os setores abertos. Nós temos hoje a escola privada aberta. E aí é a primeira coisa cruel também. Quem tem mais acesso às medidas ao ensino remoto já pode ter o ensino híbrido. Quem tem menos acesso ao ensino remoto, que é a escola pública, a escola municipal, estadual, está fechado. Para os prefeitos, é muito mais fácil de se preocupar em abrir a escola privada. Por quê? Porque ele cede à pressão política e econômica que tem, e ele não se movimenta para prover a escola pública das condições necessárias para o retorno. Então, para eles é muito cômodo, né? Além disso, esse tempo todo de isolamento e com a flexibilização, os pais foram trabalhar. E me preocupa muito como está hoje a situação das crianças nas comunidades. Tem a questão dos transtornos psicológicos, alguns até psiquiátricos, né? Tem a questão dos abusos, né? Abusos, inclusive, sexuais, né? Nas comunidades. Quem toma conta, o pai e a mãe vão trabalhar, quem toma conta é o menor que tem mais idade, entre os menores daquela família, né? Então, e pior ainda, essas crianças, elas não estão confinadas de fato, elas não estão indo à escola. Mas vários lugares, né, de comunidade relatam as crianças na rua. E de a classe média, as crianças nos condomínios ou nos plays dos edifícios. Né? Então, assim, com este quadro, justifica-se manter a escola aberta? Não. Não. Ao contrário, acho que nós temos que reabrir as escolas municipais e estaduais, obrigar os gestores públicos, estadual e os municipais, a prover as condições de segurança e lá na escola, obviamente, o assunto, né, que vai permear todas as disciplinas será a Covid-19, né, você discutir, né, as questões da Covid-19 com os alunos, com
a volta, como eu disse, a volta segura, ou seja, mantendo o distanciamento social no ensino híbrido, com rodízios, não lotando a sala, com as pessoas usando máscaras, com um sistema de vigilância epidemiológica absolutamente eficiente. Chegou uma criança, chegou um funcionário, chegou um docente com suspeita, imediatamente fazer o RT-PCR, e o sistema público hoje, no nosso município, eu seguro que é possível fazer. Olha, 4 lugares que eu sei que faz e pode fazer numa escala muito grande. O próprio LACEN, que é do Estado, a Fiocruz, a UERJ e a UFRJ. Isso só falando do público. E em outros lugares públicos que eu talvez não tenha aqui no momento, mas certamente existem em outros lugares. Então, se você tiver um sistema de vigilância, no primeiro sintoma, a pessoa fica em casa, faz o teste, e você não precisa suspender as aulas todas. Eu gostei muito da entrevista, das várias entrevistas que a Kátia deu, especialmente a última que eu li, Kátia, não sei nem se foi a última que você deu, mas foi a última que eu li, em que, condenando o fato de um determinado colégio privado suspender a aula na série toda. Né? Não há necessidade de suspender a aula na série toda. Né? Tá, me pareceu, sabe o quê, presidente? Na época da meningite, quando tinha um caso numa escola, as pessoas fechavam a escola toda e pintavam a escola. Né? Pintavam a escola como se as paredes fossem ficar com meningococos ali esperando para pular numa criança. Né? Então, não precisa. Né? Aquela turma, talvez, alguns que se relacionaram com ele muito proximamente, pode ser, mas o colégio, a série toda, entendeu? Então, isso tudo mostra que nós precisamos ter um protocolo muito claro, transparente. A SBP, a SOPERJ tem isso, a Fiocruz tem, nós estamos discutindo o nosso para a UFRJ, né? E pegar essas lições, né, do mundo inteiro, né, que também o mundo inteiro, né, houve realmente alguns casos de aumento em algumas regiões, em algumas cidades, muitos associados ao não uso de máscara, ao isolamento social, a eventos de aglomeração, e com as medidas, o que eu posso dizer hoje, o que eu tenho defendido agora no nosso GT, quinta-feira vai ter uma reunião que talvez a gente bata o martelo, vai ser sobre este tema, né? E eu agradeço demais, presidente, a indicação das 2 colegas da SOPERJ que está trabalhando junto conosco lá na UFRJ nessa discussão. A discussão, eu tenho tido notícias de que ela tem sido, inclusive, bastante viva, né? O que é muito bom, né? Porque estamos diante numa zona de incerteza grande, né? Mas eu acho que a gente tem crescido muito na UFRJ também essa necessidade de retornar as nossas crianças na sala. Em relação à mitigação, eu acabei já respondendo, Ricardo. Com as medidas de segurança muito bem feitas e também sempre alertando aqueles que estão saindo que não abra mão das medidas de proteção. Bom, uma questão, Roberto, que eu gostaria de abordar por conta de algumas perguntas que eu vi aqui, essa hesitação de retorno às aulas, principalmente em relação ao público, isso aumenta os abismos que já existem, isso vai aumentar ainda mais, vai impactar não só em termos de aprendizagem, mas de tudo isso que você abordou, que a gente já sabe que existe uma diminuição de notificação de maus tratos na Prefeitura do Rio. Isso deve estar acontecendo também em outras prefeituras, por conta da escola ser um grande instrumento de segurança social para essas crianças. Por que você vê tanta hesitação em municípios que seguraram tanto, que controlaram tão bem essa pandemia, com resultados excelentes, como alguns municípios, Niterói, Maricá, Tanguá? Por que tanta hesitação de fazer esse retorno, se nós estamos diante de uma situação que está aumentando demais esses abismos sociais e também levando insegurança alimentar, riscos de maus tratos? Por que não tem essa coragem para acelerar esse processo? O que você acha que falta e o que nós podemos fazer para colaborar? Você acha que faltam dados? Falta o quê? O que a gente pode fazer para colaborar? Perfeito. E você tocou uma coisa... Estão me ouvindo? Sim, sim.
você tocou uma coisa muito interessante, que eu acabei não tocando, que é a questão da aprendizagem, né? Do retardo que vai ter da aprendizagem, e mais ainda, da evasão escolar, né? Que depois que evade, né, em algumas tragédias, desastres que ocorreram, né, pós o desastre, houve uma evasão escolar, o que é coisa muito dramática, que se essas crianças, principalmente das escolas públicas, se tem alguma chance de ascensão social, de mudar a sua vida e a da sua família, é através do ensino público, né? Então, isso é muito importante. Acho que tem algumas coisas do imaginário, né? A primeira delas em relação aos pais. Os pais têm muito medo pela culpa que podem sentir se as crianças, se ela mandar a criança para o colégio e ela adoecer, ela vai achar que ela adoeceu no colégio. Não necessariamente, como eu falei. As crianças já estão se socializando nos condomínios, nos plays e nas comunidades das cidades. Elas já estão ali socializadas. Teve um caso interessante no Hospital dos Servidores do Estado, que o pessoal do CTI estava muito reticente a abrir leitos para a Covid, com medo natural, logo no início da pandemia, né? E aí os leitos para o CTI foram regulados só mais tarde. Mas antes de os leitos do CTI serem regulados, muitos daqueles profissionais adoeceram de Covid-19. Não foi no CTI do HSE, porque não houve internação naquele período, né? Mas adoeceram na comunidade e nos outros locais de trabalho, que muitos têm duplo vínculo, né? Então, o fato da criança voltar à escola não necessariamente, seguindo as medidas de segurança, eu vou lhe dizer, ela voltando à escola com as medidas de segurança e ela estando na comunidade, como ela está hoje, é menor risco ela se contaminar na escola do que na comunidade. Né? É um ambiente muito mais controlado, né? É um ambiente controlado. É um ambiente muito mais controlado, é um ambiente que a professora vai ajudar muito, né, nessa introjeção. E a criança é muito mais suscetível a essas mensagens do que o adulto, que é muito mais rebelde. E essa criança retornando para casa, quando vê o pai dele saindo para trabalhar sem máscara, vai falar: olha, papai, olha, mamãe, olha. Por que você está saindo sem máscara? Tem que usar máscara. Como foi na dengue, eu estou vendo aqui a nossa secretária municipal de saúde, a professora a doutora Mary Baran, queridíssima amiga que está nos assistindo, ela mesmo sabe. Os trabalhos que ela fez, que nós fizemos nas escolas sobre a dengue, a criança chegava em casa e descobria foco, e falava com o pai, falava com a mãe. Então, essas milhares e milhares de jovens que vão também ajudar manter a criança mais segura. Eu acho que hoje fica mais segura na escola do que na comunidade, e também ajudando aos pais a adotar as medidas de proteção. Então, mas tem um aspecto da culpa dos pais. Então, muitos pais são contrários ao retorno. E acho que também tem um medo muito grande dos profissionais da educação, professores e servidores. Né? Eu acho que é uma coisa de dupla face. Há um medo real, né? Natural, da incerteza, né? Mas há também, eu acho que está começando, me preocupa muito quando ele começa a ser um movimento muito corporativista, tá? Em que as pessoas acabam pensando o que é o corporativismo, né? É olhar só para a sua corporação, só para o seu grupo, e não para a sociedade como um todo. O meu medo é que esses servidores se fechem num sentido corporativista e façam e mantenham e não voltem, especialmente do setor público. No setor privado já estão voltando, porque não tem estabilidade. O cara fala: não voltou, não precisa voltar mais, vou contratar outro. Como no setor público, seja municipal, estadual ou mesmo federal, no caso do Pedro II, né, e eu sou um egresso do Pedro II, eu sou o que eu sou, devo ao serviço público, devo ao ensino público, e eu tenho, por isso que falar hoje, falar como eu sempre falo, para mim é uma grande satisfação, porque eu me sinto devolvendo para a sociedade aquilo que ela investiu em mim. Tá? Toda a minha formação foi somente, desde o primeiro ano lá do primário, como a gente chamava, até o doutorado foi no serviço público.
Então, nós precisamos também ter esse olhar mais empático e abrir um pouco mais os nossos olhos, os servidores da educação, para discutir este retorno seguro. Fazendo o retorno seguro, e, obviamente, aqueles com maior risco serem afastados, todas essas preocupações, né, nós vamos poder fazer um retorno sem aumentar naquele espaço o grau de contaminação, porque o grau de contaminação ele está aumentando ou está alto no estado e no município sem a escola. Não é a escola, né? É a atual flexibilização e a não adoção das medidas por quem está saindo, né? Ou os nodais de tráfego urbano apinhados de gente. Então, eu acho, sinceramente, que nós temos condições e precisamos dialogar com os pais, precisamos dialogar com os professores. Já conversei com o presidente do Sindicato dos Professores, estou aberto ao debate, né? Nós não temos uma bola de cristal, nós não somos donos da verdade. Tem aquele velho ditado, quanto mais estudo, mais sei que nada sei, né? Quanto mais a gente fala, nossa, tem muita coisa para ser descoberta e muita coisa contraditória, pode ser isso, pode ser aquilo, só que nós temos que estar aberto, nós temos que estar aberto a essa discussão. Então, eu acho que é nosso dever, né, enquanto profissionais da saúde, dialogar com esses dois setores, né, com os pais e com os professores e funcionários, para dar a eles a segurança necessária para o retorno. Essa é a minha opinião. Roberto, a gente, numa reunião que a gente teve com você, a gente falava da possibilidade da primeira... Adriana, só um pouco doce, não é? Aberto, não ter... Oi, vamos desligar o microfone, quem está aberto. Está me ouvindo, Roberto? Desculpa, interrompeu, pode falar? Tem gente com o microfone aberto, vamos tentar fechar o microfone quem não estiver no debate. O Diego pode fazer isso, que ele é o host da sala. Então, a gente falava sobre a disseminação do vírus, especialmente nas comunidades, onde, mesmo no melhor momento do lockdown da cidade, que foi imediatamente ao fechamento das escolas, a possibilidade de, como não houve nas comunidades um efetivo lockdown, o vírus ter circulado muito, e aí a imunidade coletiva deve ter crescido muito. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma segunda onda, ou não vai ter uma segunda onda, como a Europa está tendo, e a gente não está tendo isso. Como é que você vê essa questão? Porque, na verdade, essa marola no Rio de Janeiro hoje, a gente está tendo uma certa marola, muito provavelmente mais ligada à classe média, que fez, de alguma forma, um melhor isolamento, e as nossas crianças da escola pública estão nas comunidades, muito mais desprotegidas enquanto estão nas comunidades, muito mais expostas potencialmente ao vírus do que estariam nas escolas com as medidas de mitigação. Então, provavelmente, uma maneira de abordar as famílias, especialmente as famílias, e também professores e funcionários, é tentar convencê-los dessa questão da proteção, do não adoecimento, porque eu reconheço nos debates que a gente tem tido com eles muito medo, mas também muita desinformação. Como é que você vê isso? Ricardo, perfeita a pergunta também. Bom, em primeiro lugar, a gente está acostumado, né, a falar sobre imunidade coletiva, imunidade de rebanho, né, baseado muito nas doenças infecciosas que a gente conhece, como o sarampo, por exemplo, é um bom exemplo disso. E aí, baseado nisso, a gente estimou que, tendo 70% de população infectada, a epidemia cessaria, né? Lê do engano nosso. Na verdade, por exemplo, alguns países, como a Espanha, por exemplo, que abateu a primeira onda de fato, né, quando o número de casos reduziu-se muito grande, fizeram inquéritos lá na região de Madrid e a prevalência de anticorpos é só 12%, com mais problema que tem de sensibilidade, especificidade, a imunidade celular, que não é medida por anticorpos, coisa e tal, mas de qualquer jeito muito baixa. Uma possibilidade é que essa imunidade para a Covid se dê num nível menor. Aí tem pessoas lidando com modelos matemáticos, mostrando que adoeceu agora e ficou muito grave agora aqueles grupos de maior risco para o adoecimento. Tá? É uma das explicações para agora não termos tantos óbitos
mesmo os casos em alguns lugares estarem aumentando. Então, isso, já que não estamos testando, né, no caso do Brasil. Então, essa é uma possibilidade. Outra coisa que você falou, que é da questão da comunidade, o vírus na comunidade. Nós esperávamos, outro erro crasso de todos nós esperávamos uma coisa caótica nas comunidades, muitos óbitos. Tipo norte da Itália, Lombardia, né, com aqueles caminhões de exército, chegou-se a pensar isso. Não aconteceu. Objetivamente, não aconteceu. O que explica isso? Nós vamos ter que estudar muito para tentar entender. Para você ter uma ideia, eu discutindo com um grande imunologista que trabalha com imunologia de vírus, formado aí na UERJ, professor nosso do Fundão, Orlando Ferreira, e ele fala o seguinte: Medronho, a terapia com soro homólogo, né, com os anticorpos, né, com a soroterapia, né, eu acredito que não é tanto pelos anticorpos que é dado, mas talvez algumas outras substâncias que vão junto nesse processo, que talvez seja mais importante do que o próprio anticorpo. Então, veja, é coisa que a gente ainda está tateando. Mas o que eu posso lhe dizer também, que é a imunidade cruzada. Como eu disse, 1/3 das populações do mundo já tiveram infecção pelos 4 coronavírus antes do SARS, do MERS e do SARS-CoV-2. Tá certo? Então, naquele aglomerado que todos nós sabemos das comunidades, há uma circulação viral intensa, também pelo coronavírus. Então, é possível que os coronavírus, além do que as comunidades são populações mais jovens, bem mais jovens do que a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Então, tende a ter uma infecção mais branda, e muitas vezes nem procura serviço de saúde, aí ele não entra naquela ponta do iceberg, ele fica na base do iceberg. Então, essas questões, possivelmente, Ricardo, eu posso lhe informar que possivelmente foram fatores fundamentais para nós não termos uma grande letalidade nas comunidades, não tivemos, e também aquele monstruosidade de casos como estávamos esperando. Então, com isso e o fato de que, nesses locais, o isolamento social, na maioria dos locais, o isolamento social nunca ocorreu de fato, eu não tenho dúvida nenhuma que essas pessoas, né, todas, não das comunidades, todas as pessoas que não estão tendo as medidas de isolamento, elas estão se infectando, adoecendo, tendo poucos sintomas ou não, assintomáticos, e algumas poucas indo para a evolução mais grave. Porque a grande contradição do lockdown é exatamente essa, Ricardo. Quanto mais eficiente o meu lockdown, maior risco eu tenho quando eu abro a economia. Percebe? Porque eu tenho o maior número de suscetíveis. Esse lockdown, esse isolamento social que nós estamos fazendo, a brasileira, com um jeitinho brasileiro, está fazendo com que a doença vá se propagando e imunizando naturalmente, é como a gente chama, imunidade natural adquirida pela doença, imunizando naturalmente a doença, agora não estressando mais o serviço de saúde. Então, do ponto de vista epidemiológico, nós podemos realmente, como você bem disse, talvez tenhamos com uma imunidade coletiva, embora difícil de se dizer quando fala só em sorologia, no caso do SARS-CoV-2, mas também temos que ver a imunidade celular, talvez uma imunidade coletiva maior do que aquelas mensuradas pelos inquéritos sorológicos. Então, isso também seria um fator favorável, né? A que nós talvez possamos abrir a escola com mais tranquilidade. Roberto, a gente tem 2 pessoas querendo fazer perguntas diretas e são colegas, a Patrícia Barreto, pneumopediatra, que está com você lá no GT, e a Lívia também aqui. Então, eu vou passar a palavra à Patrícia, porque eu acho que ela pode fazer a pergunta diretamente a você melhor do que eu replicaria a pergunta. Patrícia, você tem a palavra. Boa noite, professor Roberto. Parabéns pela palestra, foi maravilhosa, super esclarecedora e, na verdade, brilhante. E ouvir os principais indicadores epidemiológicos vindo do senhor, com certeza traz
alguma tranquilidade para a gente nessa defesa que muitos de nós, muitos colegas pediatras, vêm estudando e entendendo como a reabertura escolar sendo algo possível, né? Então, a gente vê como o senhor mostrou em relação aos indicadores epidemiológicos, e mais do que isso, a aplicabilidade desses indicadores e desses achados na nossa realidade, a gente vê lá fora, em paralelo, que a literatura científica também caminha para a reabertura. Só para contextualizar minha pergunta, o Brasil é um dos países que mais tempo se encontra com as escolas fechadas atualmente. Países, como o senhor mesmo citou, países da Europa, como Itália, Espanha, onde a pandemia seguiu de forma desastrosa, uma verdadeira catástrofe, eles não permaneceram mais do que 2 meses com as escolas fechadas, ok? Agora, já na segunda onda, eles preferiram fazer lockdown em outras atividades que aumentassem a relação, que sabidamente aumentam a relação adulto-adulto, mantendo as escolas abertas, ok? Bom, esses países, eles têm uma pirâmide populacional diferente do Brasil. Quando a gente vai procurar um país com uma pirâmide populacional mais semelhante ao Brasil, a gente encontra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se a gente for ver historicamente, o dilema da reabertura escolar, ele passou exatamente por isso. As escolas fechadas, falou-se em reabertura escolar, virou uma discussão que teve um cunho político também grande. A gente viu os professores se posicionando, a gente viu a comunidade escolar se posicionando e a gente viu as unidades escolares abertas. Agora, no dia 20 de setembro, o CDC, ele publica uma orientação, e aí agora vem a minha pergunta, mas eu queria que o senhor entendesse, porque eu achei muito interessante como que eles contextualizam a realidade da reabertura escolar, entendendo que os Estados Unidos, apesar de ser um país em patamar de desenvolvimento diferente do nosso, ele vem com a globalização nas últimas décadas, atravessando as mesmas diferenças que muitos outros países como o nosso. Então, nós temos áreas dos Estados Unidos empobrecidas, áreas onde há um número muito grande de imigrantes, área onde a doença aconteceu de uma forma mais intensa que em outros lugares, e ele publica no dia 20 indicadores em que ele faz um quadro em que ele sinaliza os principais indicadores que vão orientar a reabertura e o monitoramento dessas escolas após a reabertura. E ele cita, nesses indicadores, o número de casos por 100 mil indivíduos, e ele cita também o número de testes positivos naquela população, daquela escola onde eu estou evidenciando. E o mais interessante é que ele coloca que mesmo nas escolas onde eu tenho uma transmissibilidade comunitária muito alta, essa escola tem condições de reabrir, porque ele valoriza um terceiro indicador, que é a capacidade dessa escola de seguir as medidas de mitigação. E o que ele considera como medidas de mitigação essencial? O uso de máscara, ele usa também a capacidade do distanciamento social dentro da escola, o uso de máscaras adequadamente, de acordo com a população, de acordo com a faixa etária, a higiene respiratória e a capacidade de higienização das mãos adequada. Ele usa também a capacidade da escola ter um procedimento, um protocolo de limpeza e higienização frequente, ou seja, você limpar a tua escola, manter ela limpa. E o último caso, que é o rastreamento de contatos. Então, a gente tentar fazê-lo da forma mais eficaz possível. Ou seja, medidas que a gente considera simples, que são as medidas mais frequentemente utilizadas em todas as etapas de flexibilização. Então, eu queria saber do senhor se na reabertura, tanto das escolas privadas quanto das escolas públicas, esses indicadores são eficazes no Rio de Janeiro. Perfeito. Obrigado pela pergunta também, Patrícia, excelente. Patrícia, quando nenhum de nós pensávamos muito em coronavírus, ou nada, né? Patrícia fez a tese dela de doutorado em coronavírus, né? Muito interessante a conversa que nós tivemos lá naquela quarta-feira, e eu concordo plenamente com você. Em primeiro lugar, realmente os Estados Unidos, em relação ao Brasil, no quesito desigualdade social, são muito semelhantes, mas muito semelhantes, né? No sistema de saúde, os Estados Unidos perde para nós. Eles lá têm um sistema que é considerado um dos piores do mundo.
E num sistema como aquele, não se enfrenta uma pandemia, né? Então, por exemplo, no início da pandemia, as pessoas chegavam, eram recomendadas a fazer o RT-PCR, chegando de viagem. Aí a pessoa ia fazer, depois chegava a conta, né? Alguns, inclusive, mais de $1.000, um RT-PCR. Como é que a pessoa vai fazer, né? Não tem, o serviço tem que oferecer isso. Então, mas esse paralelo nós podemos fazer sim. Nós temos a desigualdade nossa, é muito próxima, a nossa é pior, mas se assemelha, diferente dos países da Europa, né? Então, esses critérios do CDC, e o CDC é uma agência realmente respeitadíssima no mundo todo, sofreu pressão política agora por parte do presidente, né, que foi uma coisa, né, pressão no FDA, no CDC, uma loucura, né? Mas eu concordo com você plenamente. Se nós seguirmos este protocolo que você colocou, incluindo os indicadores epidemiológicos, a gente consegue ter um sistema de informação que possa regionalizar a disseminação da Covid-19, né, naquelas comunidades, no nível até de microbairros. Nós temos tecnologia para isso. Tá? Nós temos tecnologia para isso, de oferecer isso de forma rápida. Como é que está a transmissão em regiões abaixo, infrabairros, né? E também com as medidas, né, de precaução que você bem elencou aí, e são essas sabidas, né, por todos nós, e eu acredito que vai haver uma adesão muito grande nas escolas, porque, primeiro, os próprios profissionais vão estar muito atentos a isso, pelo risco deles se infectarem, né? E a suscetibilidade das crianças em fazer esta adesão, que você pode, inclusive, fazer de diversas formas, tentar até utilizar o lado lúdico, né? para que as crianças vejam a importância de usar, de ter aqueles procedimentos. Então, eu acredito que definindo alguns indicadores epidemiológicos, definindo as medidas de segurança que necessitam ser adotadas em todas as escolas e por todos os trabalhadores e alunos, certamente o potencial de contaminação será menor na escola e na própria comunidade. Muito obrigada, professor. A gente tem algumas pessoas. Andréa Mosqueira está fazendo uma pergunta aqui muito interessante sobre o papel das máscaras, que eu queria que você falasse um pouquinho depois, irmão. Mas eu queria passar, Roberto, a palavra ao professor Hermano, diretor da ENSP, que está honrosamente aqui no nosso debate. Ele tem uma pergunta que ele fez pelo chat, e eu gostaria de saber se ele quer usar a palavra na forma de uma pergunta. Olá, todos me ouvem? É um prazer estar aqui com vocês, Hermano falando. Chaves, vocês conseguem me ouvir? A gente consegue, Hermano. A sua imagem está um pouco borrada, mas eu estou te ouvindo. É porque eu estou no iPad, né? Então, a imagem é essa mesmo, não tem como melhorar, senão tem que mudar de equipamento. Mas Hermano, vamos lá. Hermano, um segundinho. Você é diretor da Escola de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Para a gente é muito importante a sua presença aqui. Obrigado por participar. Não, obrigado aí pelo convite, Chaves. E também agradecer aí essa excelente palestra e apresentação do nosso amigo Medronho, enfim, somos amigos de muito tempo. Estou lá na Fiocruz, a gente está nessa batalha, gerando conhecimento, procurando informar. Tenho acompanhado os documentos da SOPERJ, enfim, e com uma leitura muito direta do que tem sido produzido. Nós temos um GT também na Fiocruz, que próprio exatamente para acompanhar essa questão da reabertura das escolas, nós lançamos já 3 documentos, o último foi no início de setembro, já tem algum tempo. E eu entendo tudo que está sendo colocado. O OMS já havia alertado a questão da evasão, enfim, o abandono das crianças. Tudo isso está na nossa cartilha também. Não há, até porque a gente brigou muito para ter políticas, e o Medronho sabe disso, todos sabem, para ter renda mínima, que as pessoas pudessem ficar em casa, enfim, que o Estado pudesse dar o suporte necessário
para que tivesse o lockdown de forma correta. Nós não atingimos isso e não conseguimos, enfim. E aí tivemos uma abertura precipitada, enfim, da economia, da forma como nós vimos, principalmente no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu jamais zerar os nossos casos, como foi em outros países. E agora a gente vive um drama, realmente é um drama. A cidade parece que está normal. Quem anda na cidade tem engarrafamento, metrô cheio, transporte cheio. A vida está voltando ao normal porque as pessoas que precisam trabalhar não conseguem mais ficar em casa e são obrigadas a voltar para suas atividades laborais. É um dado interessante. Eu, como ando de Uber, eu perguntei para o motorista de Uber como é que tá o Uber. Ele falou, olha, está muito bom, mas no subúrbio. A Barra da Tijuca, quando eu trabalhava, eu não consigo mais trabalhar porque eu não tenho passageiro. Eu falei, mas por quê? Porque as pessoas lá estão em casa ainda. Então, esse é só um sinal de que a cidade está se movimentando na classe trabalhadora para suas atividades. Isso é um dado. E as escolas estão seguindo o mesmo ritmo. O setor privado abriu, professores estão entrando em sala de aula, estão em aula remota, a classe média consegue o estudo híbrido, mas as crianças das escolas estão abandonadas. Isso é real, isso é verdade. E acredito que a escola seja um espaço de socialização, desde que ela tenha total condição de acolher essas crianças, inclusive famílias. Então, eu acho que a gente está num momento agora fundamental, importante, da gente pensar de que maneira isso pode ocorrer, tendo algumas garantias. Por isso eu perguntei do indicador. Alguns indicadores que o CDC tem apontado, um deles é o número de casos por dia por 100 mil habitantes. A gente pode até ir até 5 casos, pode ir até 20 casos por 100 mil habitantes. Mas tem um outro indicador primário que eles apontam, que é o indicador do RT-PCR, da capacidade de diagnóstico. Eu acho que o Medronho colocou isso no último slide dele. Isso é fundamental, e isso significa ter estratégia de saúde da família nos territórios para diagnosticar os casos. E isso daí significa que eu preciso ter uma capacidade no território de diagnosticar pelo menos 80% dos casos suspeitos de síndrome gripal, e incluindo seus contactantes. E o terceiro é uma série de condições sanitárias que as escolas precisam ter. E ele, inclusive, classifica em verde, a laranja, até o vermelho, dependendo dessas condições. Distanciamento social, uso de máscaras, uma série de uso de álcool gel, uma série de medidas sanitárias que estão lá no documento do CDC. Eu acredito que se esses indicadores estiverem de acordo com o que está sendo colocado para a faixa, pelo menos a faixa verde ou amarelo, que seria ainda no limite, como a gente tem visto, isso seria uma condição para abertura. Então, isso precisa ser monitorado e muito bem monitorado. E eu acho assim, o setor privado que faz isso, ela precisa do monitoramento. A gente viu recentemente um caso na Escola Santo Inácio, que teve um caso e fechou uma turma. Qual é a condição na escola pública que nós vamos ter para fazer esse diagnóstico? Qual é essa relação? Então, isso tudo tem que estar muito bem claro na relação entre a escola e a estratégia de saúde da família no território, entre pais e professores. E quais são as garantias também de que professores, trabalhadores da educação, vão estar circulando pela cidade no transporte público para que ele não se contamine. Não estou falando nem de quem tem comorbidade ou idoso, porque esses não tem que trabalhar nesse momento. Mas esses professores circularão, merendeiras circularão. Aliás, a maior parte das merendeiras, boa parte delas vem da Baixada Fluminense em transporte público. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu concordo plenamente em reabrir as escolas, acredito que seja o melhor lugar para essas crianças, mas ainda é necessário a gente ter algumas garantias. E essas garantias fazem devia forçar o Estado, as prefeituras, a investir orçamentariamente, financeiramente, em infraestrutura física e pessoal. E a segunda questão, que o Medronho colocou muito bem, que é a questão do percentual de positividade que nós temos. Qual é esse percentual? Eu acho que a gente precisaria desenvolver um grande projeto de pesquisa, principalmente nas comunidades, para saber que percentual nós estamos falando de crianças contaminadas. Eu tenho visto falar crianças andando na rua, no shopping, no play, mas qual é o percentual de criança contaminada? Não sabemos, não temos essa ideia, e precisa ter. São Paulo, mas no território da favela, da comunidade, nós não temos. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais
para ter algumas garantias para abertura, esse pelo menos é a minha visão, e eu acho que se tiver, aliás, eu não sei se o Márcio Nerhab está aqui, mas ele sempre fala, por que a gente não faz algumas escolas modelos para isso? Com controle, para ir reabrindo. Isso seria o ideal, mas não vamos ter escolas modelos. A gente tem até um projeto na Maré, junto com a FRJ, mas não são escolas modelos ainda. Mas precisamos ter essas garantias. Então, esses são os questionamentos que eu ainda tenho e que a gente está discutindo na Fiocruz e vamos levar lá para o nosso GT. E eu propus ao Chaves que a gente fizesse uma grande oficina para discutir o que a ciência está apontando com relação ao adoecimento de criança, a contágio de criança, a passagem do vírus da criança para os adultos, que modelos são esses para a gente avançar nessa construção. Aí é um chamamento para os epidemiologistas e pediatras, uma oficina de trabalho onde a gente possa compreender bem isso, para que a gente não tenha tantas visões diferentes. Tentar arrumar não seria uma meta-análise, mas uma discussão entre os especialistas nesse campo. Obrigado aí. Obrigado, irmão. Eu vou passar a palavra para a Lívia. Não, eu vou falar primeiro. Isso, vou passar para você. Olha, Lívia, você, Kátia. Ok, eu sou a Kátia. Estou muito feliz da sua presença aqui conosco. Realmente é uma honra para nós ouvirmos a sua explanação e essa que a gente está aqui para discutir mesmo. E você pode contar conosco da sua PERJ, com os pediatras de coração e mentes abertos para discussão, coração, mente e trabalho científico, para a gente discutir, né? E eu estou muito feliz de o senhor estar aqui conosco, tá? E agora a gente vai passar para a Lívia. Muito obrigada mesmo. O documento da ENSP nos ajudou muito. Inclusive, nós tivemos uma conversa muito dura com o Ministério Público, né, com o procurador, e nós falamos também, citamos o documento da ENSP, levamos lá. Então, assim, nós estudamos profundamente e detalhadamente também. Tá? Mais uma vez, obrigada, e pode contar com a sua PERJ. Obrigado, Kátia. Lívia, você tem a palavra. Boa noite. É um prazer imenso estar nessa discussão, nesse debate tão necessário, que a gente talvez até tenha demorado um pouco para aprofundar. Realmente, a gente ficou nessa cilada devido a diversos fatores, todos falados aqui até o momento, e o nosso objetivo realmente é olhar pelas crianças. Então, 6 meses depois, a gente começa a tentar flexibilizar ou adaptar o que a gente tem de informação internacional para as nossas possibilidades. Então, os artigos, eles tentam colocar números ideais para termos baixo risco na abertura, né? Então, tem aquele artigo do New England que fala até 10 casos por 100 mil habitantes. O CDC, ele classifica o risco que vai aumentando conforme o número de casos por 100 mil habitantes e o número de medidas de mitigação e a rigidez que você vai ter na sua escola. E eu acho interessante, então, saber que a gente, quando diz que a escola não pode abrir, a gente está impondo uma série de riscos para essas crianças que não têm um local seguro para ficar. Então, a gente chega num momento muito delicado de quando fala que não pode abrir por uma razão, né, sob um prisma, a gente também impõe diretamente outros riscos para esse grande 25% da nossa população brasileira, né? E essa ideia da criança como multidisseminadora foi muito natural e foi construída e desconstruída várias vezes durante esse percurso, mas se a gente olhar para o que tem de conhecimento científico e até de literatura jornalística sobre surtos escolares, é muito pouca coisa, né? Realmente não abriram as escolas no mundo todo, nem ao mesmo tempo, nem de forma plena em todo o tempo, mas, por exemplo, na Europa, realmente ela já abriu. Normal, eles usaram mais máscaras e aglomeraram mais. Inicialmente eram menos máscaras e grupos menores, né? E agora eles colocaram as turmas mais cheias com máscara. E se você for ver de surtos, eles podem existir. Então, agora, depois das férias, com os casos em ascensão, tiveram na Bélgica um caso, uma escola, na Noruega outro caso, e na Alemanha, em Hamburgo, né?
E antes das férias, todo mundo sabe do caso de Israel. O que eu queria só chamar a atenção e queria ouvir de vocês, porque com certeza esses locais têm uma incidência menor. Israel, na época, estava pós-lockdown, uma incidência menor do que a nossa. E o que a gente tem aprendido é que se a escola não estiver preparada para mitigar, pode ser um local de baixa incidência. Se o vírus entrar, principalmente a partir de um adulto da escola, vai ocorrer o surto da mesma maneira. Então, se a gente está no local de alta incidência, a escola tem que estar mais preparada e menos perder a vigilância, né? Tem que ter realmente recorrer às medidas de mitigação de forma mais rígida. Mas não é só ter baixa incidência na comunidade que te garante sucesso na reabertura. Então, essa visão da criança como multidisseminadora, que veio muito da ideia de outras viroses respiratórias, e também desses achados da carga viral, que do momento que você vê uma carga viral alta, você imagina que esse indivíduo ele tem maior transmissibilidade e maior gravidade no adoecimento. E, em contrapartida, essa criança que tem a carga viral tão alta, ela não adoece tanto, né? Então, a gente realmente não conseguiu mostrar ainda, até o momento, de forma segura, o papel da transmissão de assintomáticos, e muitas crianças são assintomáticas, e nem o papel da criança na epidemia como vetor. Mas a gente entende que há muitos estudos da dinâmica familiar, da dinâmica escolar, que mostram que talvez não seja realmente tão grande assim, né? E essa é uma ideia que a gente tem que conseguir mudar nas famílias, inclusive na hora de convencê-las, depois de convencer tanto tempo, cuidado com as crianças, né? Nessa epidemia. Passo para vocês a palavra. Obrigado, Lívia. Eu queria passar a palavra ao Medronho. Roberto, não sei se você captou, quer dizer, umas falas um pouco longas, mas elas estão na foto aqui também. E a gente vai começar a tentar afunilar para terminar o debate, para ele terminar quente, como ele está sendo, e não muito cansativo. Tem algumas perguntas no chat que eu vou daqui a pouco resumir para te passar. Pode falar, Roberto, por favor. Bom, duas exposições espetaculares, né? O Hermano eu já conheço há 43 anos, né? Ele foi meu calouro. Ele não gosta que eu fale não, mas ele foi meu veterano, eu fui calouro dele, né? E depois fomos colegas de doutorado, né, Hermano? Da mesma turma. Então, é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho profundo, um companheiro de todas as horas e uma referência na área de saúde do trabalhador, né? Eu acho que ele pode agregar muito valor a essa discussão, porque é a pessoa hoje no Brasil que tem mais um conhecimento muito substantivo da questão da saúde do trabalhador, que pode ajudar-nos, né, nessa discussão tão importante. E o que ele falou é uma questão que realmente é uma questão muito importante, que é o transporte, e também os servidores e professores estão muito preocupados com os transportes como estão tendo, né? E isso, acho que não se resolverá agora. Se a gente esperar resolver o problema do transporte para abrir as escolas, do jeito que a coisa anda, eu acho que não vai conseguir abrir. O que eu disse é que quando você tem um transporte público apinhado, e o que é mais curioso, os trabalhadores dos transportes públicos estão usando máscara. A gente vê nas fotos. A classe média que vai à praia, vai aos bares e restaurantes, não está usando, né? É uma coisa impressionante isso, né? Então, é importante assim, que nós tenhamos um transporte seguro, né? Mas acho que, no momento, eu acredito que nos municípios, e aqui no Rio de Janeiro, não teremos porque precisava ter uma negociação muito clara com os empresários, porque é uma concessão pública. Eu não estou falando de fechar, de estatizar, nada disso, estou discutindo essa questão política, não. Estou discutindo o seguinte: olha, vocês são uma concessão, vocês precisam oferecer o transporte seguro neste momento. Faz as contas, se houver, eu até coloco isso, veja, se houver um prejuízo e que pode eventualmente falir, né, aquela empresa, talvez fosse mais barato subsidiar parte do transporte do que investir
nos hospitais e nos hospitais de campanha no tratamento das pessoas. Então, a questão do transporte público vai ser uma questão muito crítica nesse retorno às aulas, que vai ser, eu acredito, que não só do parte dos pais, como dos profissionais da educação, essa vai ser uma questão que é uma questão que não será resolvida por agora, né? Por outro lado, acho que a proposta do Hermano, por um acaso eu tive com a presidente Nícia, né? E a Hermano está fazendo um excelente trabalho lá na Escola Nacional de Saúde Pública, né? É um trabalho que tem sido reconhecido pela comunidade interna e externa, a ENSP, né? Eu tive com a Nícia recentemente e falei, Nícia, olha, nós estamos reavaliando a questão do retorno às escolas. Como a UFRJ e a Fiocruz fizeram uma nota técnica contrária à reabertura da escola há um tempo atrás, talvez precisássemos alinhar um pouco mais, né, discutirmos, né, até para poder ter um balizamento, e acho que você trouxe a solução. A gente fazer uma oficina, né, uma oficina que não só Fiocruz. Eu falei os dois GTs conversarem, mas é muito pouco. Eu acho que a gente tem que trazer para a discussão a sociedade como um todo, a SOPERJ, o Sindicato dos Trabalhadores, as associações de pais, né, para que nós possamos trazer à baila essa discussão e a decisão ser tomada na melhor evidência possível. E talvez, ao invés de a gente ficar degradando-se entre nós, cobrar. E eu acho que isso tem que ser já. Abrir amanhã a escola acho que vai ser difícil, mas cobrar dos prefeitos que façam as adequações hoje necessárias ao ambiente escolar, que em algum momento vai reabrir, e não vai reabrir como antes, e não pode ser com aquela escola do anterior, isso é um dever nosso, da sociedade, né? A sociedade como um todo, não só a sociedade científica, né? Então, eu acho que a gente poderia, eu fiquei muito entusiasmado, Hermano, talvez a gente pudesse aí, eu, você, com mais a presidente da SOPERJ, já que estamos aqui, tentar dar nomes aos bois, a gente fazer uma reunião para discutir isso e fazer logo, no mais breve tempo possível, uma oficina de 1 dia, 2 dias, em que a gente se debruce sobre essa questão, colocando essa multidimensionalidade que nós colocamos aqui e tentar buscar uma posição de consenso. Eu achei muito, muito interessante a sua proposta. E a Lívia, realmente, eu vi na reunião da quarta-feira que ela fez uma revisão muito exaustiva da literatura, e são dados realmente curiosíssimos, né, que ela nos traz, que nos faz pensar muito sobre essa questão, né? Então, assim, eu acho que essas duas falas foram muito, muito, muito complementares, embora não necessariamente com o posicionamento abre ou não abre, que acho que não tem que ser esse, não devemos entrar num fla-flu, né? Porque não é isso que se trata de uma questão muito maior e muito mais complexa, né? Mas que nós possamos afunilar para um posicionamento que dê mais segurança a todos nós, né? Só que tem que ser rápido, não pode ser daqui a 2, 3, 4 meses ter um posicionamento, porque aí, né, já está. Tem a Maria Conceição Tavares, uma economista, que eu disse que os economistas e epidemiologistas são próximos em errar as suas previsões, mas uma coisa que ela fala que eu gosto muito, não sei se é dela, mas ela sempre fala, é que no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então é verdade, né? Se for uma discussão daqui a 1 ano a gente ter uma decisão, não vai adiantar. A história natural da doença vai resolver o problema para a gente, né? Então eu acho que a gente tem que eu sugiro que a gente trabalhe numa oficina o mais breve possível, o mais representativa possível, para que a gente possa tomar uma decisão a melhor possível. Eu realmente, no momento, estou muito, mas muito sensibilizado com as crianças, a exposição das crianças no momento, não só ao SARS-CoV na comunidade, mas a todas as outras formas de agressão que elas estão expostas. Obrigado, Roberto. Acho que a gente está muito feliz com o debate. Acho que a gente está em alto nível
Acho que a gente está pontuando que marcadores epidemiológicos poderão guiar a abertura das escolas, que decisões técnicas norteiam, qual é o papel da infância. A gente está conseguindo, nesse debate, resumir essas questões todas, que são questões técnicas, relativizando com a questão mais ampla da exposição das crianças na contrapartida, especialmente do ensino público, que nos preocupa muito, a dimensão da fragilidade no que toca à exposição de violência, nutrição, abuso, volta ao tráfico, prostituição, absenteísmo, a própria desistência da procura à escola. A gente tem muita informação que está acontecendo. Acho que esse debate afunila, e essa proposta agora do Hermano, maravilhosa, da gente poder juntar a experiência, os nossos questionamentos técnicos, científicos, num fórum que possa reunir SOPERJ, Fiocruz, o FRJ, as entidades que a gente que estão fomentando, a UERJ, o que está sendo fomentado aqui. Eu acho que a gente está realmente em alto nível e trabalhando muito bem. Eu acho que a gente podia começar a pensar em terminar. Eu acho que o que eu estou pretendendo aqui resumir essa questão. Alguém está me perguntando aqui a questão das máscaras. Será que você podia, Hermano, desculpa, Roberto, falar um pouco mais das máscaras? Como que você vê o uso das máscaras? Qual é a importância delas, especialmente em relação à infância, mas também, evidentemente, em relação à sociedade? E aí eu passo a palavra à Kátia para começar a terminar o debate como a nossa presidente aí da nossa entidade. Então, primeiro, eu respondo ou a Kátia fala? Roberto vai falar sobre as máscaras, não é isso? Isso. Lembrando que é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Pediatria manteve a determinação inicial das máscaras acima dos 2 anos de idade, e não a 6 anos. Nós mantivemos acima dos 2 anos, tá? Perfeito. Perfeito. Bom saber, Kátia. Realmente, acho que foi uma noite maravilhosa, em que a gente sempre aprende muito também. Acho que essa proposta da oficina, a gente tem que colocá-la em prática logo. Estou vendo aqui também a Maria Marta, que é diretora da Faculdade de Medicina da Unirio, que inclusive uma grande colega nossa também. Quando eu era diretor da faculdade, a gente trabalhou, conversamos muito juntos. Ela que tem uma pessoa que me inspirou a minha vida inteira quando eu era pediatra, e mesmo depois de pediatra, que é o professor Azor, que faleceu, nos deixou recentemente, que o pai da professora Maria Marta, e eu gostaria de render uma homenagem ao professor Azor, queridíssimo pediatra e colega maravilhoso, e acho que a gente reunindo as instituições de pesquisa, as universidades, a SOPERJ, os sindicatos, as associações de pais, a gente vai conseguir chegar a uma conta que vai favorecer e vai resolver, destravar, vamos chamar assim, essa discussão que é muito difícil mesmo, porque envolve muita incerteza, já todo aquele processo epidêmico é incerto. De uma doença nova, a incerteza salta aos olhos, Então é natural nós termos todas essas preocupações, essas visões diferentes. É importante que tenhamos isso, mas eu acho que se a gente todos nós sentarmos para conversar, a gente vai conseguir chegar a um bom termo, porque somos realmente pessoas dedicadas ao serviço público, somos preocupadíssimos com a saúde, com a educação, e principalmente com o futuro do nosso país e do mundo, que são as nossas crianças. Bom, então coube a mim encerrar essa reunião maravilhosa. Muito obrigada, doutor Hermano. Roberto, maravilhoso. Olha, eu adorei saber que a SOPERJ... Bom, a alma de poeta, a gente já sabia que você tem, quem acompanha a sua trajetória sabe que você é compositor. Então, a alma de poeta a gente já conhecia, mas agora
a Soperd despertou a sua alma de pediatra. Eu fiquei muito feliz, eu já ganhei isso. Ele está querendo estagiar com a gente agora. Eu fiquei muito feliz. Então, a Soperd está nessa, sim. Contem conosco. Nós faremos fórum. Eu quero, assim, agradecer aqui a presença também. Aqui está o nosso presidente, ex-presidente da Soperd, que agora está como vice da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Edson Liberal está presente, doutor Roberto Volpato também presente aqui, doutora Mary Baran, então figuras assim, expoentes, Maria Marta, lógico, também da nossa diretoria está em peso, nossos presidentes de departamentos científicos da Soperd também estão aqui em peso, muito obrigada a todos, podem contar conosco. Essa reunião vai ficar gravada, então ela está disponível, amanhã ou depois ela está no site da Soperd. Então, eu quero agradecer imensamente e dizer que a nossa ideia é essa, né? Eu vou citar agora o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Então, a nossa fome é acabar com essas crianças fora da escola, né? E essa desigualdade que volta privada e não volta pública. Queremos que as escolas públicas voltem para todas as crianças terem esse acesso. A gente não está pensando na questão pedagógica, né? O ano já acabou, a gente quer que elas voltem, elas estejam protegidas no ambiente escolar. Isso para a gente é muito, muito importante. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Ricardo Chaves, parabéns pela condução. Tânia também, meus parabéns. Lívia, Patrícia, a todos, muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos curtir a família agora, né? Boa noite, Beijo. obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Diego. Muito obrigado, Tânia, pela Obrigado, doutor. Diego, que conduz aqui a nossa reunião.